Olá a todas, olá a todos. Eu sou o Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio ao vivo do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora, aí pré-feriado, pré-proclamação na República. E eu converso aqui com meu colega e também jornalista do portal, Vitor Arruda. Vitor, hoje vamos começar pelo Grêmio, hein, que decepcionou aí diante do Corinthians. Muitos colorados aí viram essa atuação do time do Mano Menezes também, estavam atentos ao jogo. E depois vamos falar do resto aí, né, do futebol gaúcho, prospecção para os próximos dias. Vamos começar pelo Grêmio. Como tu viu esse jogo, Grêmio e Corinthians? E uma boa tarde para ti. Boa tarde, olá a todos, olá a todas. Como eu vi, eu vou começar pelo final, pelo finalzinho. Até o pessoal que queira comentar aí pelo Twitter, aí pelo YouTube, pelo Facebook, fique à vontade. Vou começar pelo pós-partida. Duas coisas que me chamaram a atenção. O Ferreira, após o final ali na zona mista, falou: todo mundo faz uma guerra quando vem jogar contra o Grêmio. E o Ferreira foi um cara que não entrou preparado para essa guerra. Se ele falou essa frase aí, por que então não entrou preparado? Porque ele É, falhou ali alguns lances ali, e insistiu muito sim. com o cruzamento. Teve uns laterais ali que ele deixou a bola escapar. Daí ele vem com essa frase: "Todo mundo faz uma guerra aqui dentro", mas então por que não já se tu sabe que vai ter uma guerra, tu tem que se preparar, né, tem que se armar. Tu conhece o adversário, Sim. sabe? O que me chamou a atenção do Ferreira foi que, porque nos últimos jogos dessas últimas vitórias do Grêmio, ele sempre vinha surgindo como uma Sim, solução, né? Ele saía do banco, o time melhorava e ele participava ali de assessor do Soares ali, e o sim. time ia bem. Mas o que me chamou a atenção nesse jogo contra o Corinthians é que o Grêmio até jogou assim as Jogou. ganhas assim, né? Foi um jogo, raça não faltou pro Grêmio, tipo, o Sim, ambiente todo. O que faltou ali foi que o Corinthians se fechou e ficou tão bem feita a marcação que o Grêmio não teve soluções técnicas para acessar o Soares. O próprio Soares ficou apagado lá pro Bidu lá e tal. e o E aí. E foi mais isso, faltou o preparo, mas eu acho que foi de repertório técnico, não de sim. vontade, assim, Não sabe? faltou vontade, mas eu vejo também que faltaram alguns chutes fora da área também, porque 40 cruzamentos é muito, Sim, chuveirinho. não é. Na entrevista depois perguntaram pro Renato o que que ele tinha. Algum repórter perguntou assim: por que tanto cruzamento? E o Renato disse: é que nesses casos, quando o time tá muito fechado, o único jeito de entrar é com bola aérea. Não, Não, para começar, dá isso não é para verdade, né? chutar, dá para Isso- arriscar. Dá para chutar de longe, dá Sim, para fazer tabela, dá para fazer triangulação. E tudo isso faltou ao Grêmio nesse jogo contra o Corinthians, assim. Foi isso que sim, ficou exposto, assim, que quando um time um pouco melhor enrijece a marcação ali, o Grêmio encontra dificuldades, mesmo o Soares. Mas ao mesmo tempo é que nem, assim, se tu olhar a sequência de jogos do Grêmio, tem o Atlético Mineiro, depois tem 2 jogos sim, ganháveis ali, o Grêmio não está sim, ainda descartado o tem Grêmio ser ainda. campeão, mas Falta esse Botafogo e jogo, Fortaleza ainda, né. sim, mas esse jogo foi um jogo que o Grêmio poderia Sim. ter se saído melhor. É por isso que eu falei, porque então se sabia então que todo mundo faz uma guerra sempre, porque não estava preparado para essa guerra. O engraçado dessa frase também é o que Sim, que que ele esperava o quê esperava, dele? né. Esperava o quê que Tá, vai ter um Grêmio e sim, Corinthians na arena, o Corinthians lutando contra o rebaixamento, o Grêmio jogando pelo título e vai o ser jogo vai Moledo ser esperava, moleza. Não vai, é né. engraçado assim, ó. Concordo contigo, estava, tipo assim, totalmente perdido. E outra coisa que chamou a atenção também pós-jogo foi o técnico Renato Gaúcho falar Hum. que surgiu da imprensa, que não foi do lado de dentro a mobilização falando que o Grêmio tinha condições de ser o campeão brasileiro. Mentira? Hum.
Também o Grêmio sempre vestiu a Sim, confiança. Sim. na matéria anterior lá, quando o penúltimo jogo lá, até eu botei no título lá a chamada que ele falou lá, que ainda estava confiante e queria o apoio da Hum, torcida, que hum, não era para ter espaço para caber um sim. mosquito lá dentro, porque o Grêmio ia brigar contra o Corinthians para brigar pelo título. Daí vem na coletiva, daí vem falar Sim. que o Grêmio não que o Grêmio já sabia que o grupo estava blindado, sabendo que já que não que o foco dele é outro, Hum, é ali G4, daí é é uma coisa, assim, que não não cabe a ele, né, hum. ele tá se O desmentindo. o Renato ele tem é que o Renato ele usa bem o discurso, assim, né, ele sabe mais ou menos moldar ali Sim, a resposta, então, uma hora ele fala uma assim, ele não tem bem uma constância, mas ele sim, fala bem, então, se a gente para assim: "Opa, espera aí, vamos analisar isso aí que ele falou. Opa, sim. não é bem isso". É, porque E ele no jogo anterior lá, quando o Grêmio venceu, ele pediu o apoio da torcida pra e falou que acreditava ainda no título, tá tudo lá, tá tudo gravado, tem tudo. Daí depois dizer hum, que após o jogo do Corinthians, que não era bem isso, que o grupo hum. estava blindado, que foi coisa da imprensa dizer que o Grêmio estava brigando pelo título. Daí a mesma coisa contra o Ferreirinha, daí estava esperando o quê então, o Renato Gaúcho contra o Corinthians? Como a gente diz, um pão com mumu? É. Estava sim, pra te ver, daí parece assim o comandante não esperava outra coisa, o Ferreira, que é como tu falaste bem ali, que Hum, era sempre uma alternativa, não entrou preparado. E os uhum, cruzamento ali mostrou que o Grêmio não estava preparado para o confronto, assim. Não faltou raça, não faltou indignação, mas faltou mais hum, detalhes, assim, ficar mais hum. atento nos É, detalhes, não, né. faltou mais, o repertório mesmo, assim, de tabela. Qualquer time que vai enfrentar uma retranca, tu tem que saber tirar o adversário, fazer tabela, triangulação, explorar os lados, mas não só ficar dando balão pra área. Sim, Faltou recurso mesmo. Mas uma coisa que me chamou a atenção também foi a própria participação do Suárez, né. Quando fechou a marcação ali, o Suárez praticamente teve só aquela falta que o grande Cássio, hein, eu nunca Cássio Cássio joga muito, hein. Cássio joga. E foi só aquela falta do Suárez mesmo que o Cássio pegou, porque que que de resto, eu não lembro, assim, de um Outra coisa, o Cássio, além de saber defender bem, ser um pegador de pênalti, ele sabe esfriar o jogo, né. uhum. Ele Ah, sabe sim. esfriar. Aquela hora que começou a esquentar e que ele cai não, tipo, ele teve a lesão, ele não simulou a lesão, Sim, mas ele começou ali, minutos antes a valorizar e tudo mais. Isso tem que ter, não é que vamos lá, tem que ter, vamos analisar o tem que ter. Demais fica um pouco antidesportivo, mas um sim. pouco, assim, de manha faz parte, eu acho, do jogo, É, sabe. primeira manha ali que foi aquela defesa que ele fez lá, que deu com o rosto É. nas redes ali, daí ele já começou a esfriar, Hum, daí depois ali sentiu a lesão tudo, mas daí sentiu que tinha que ser trocado, mas pediu para esperar um pouco, porque deu para ver que ele deu para saber o momento que tinha que pedir para não pra esfriar o jogo, e ali o Grêmio caiu, né. O sim. Todo mundo sabe, o Mano Menezes faz um gol, retranca. Isso Uhum. Ele já tinha entrado mais ou menos pra marcar e esse é outro tópico do jogo, né, o Mano Menezes, né. Como é que os colorados reagiram à partida que o Corinthians fez sim, diante do Grêmio? Hã, porque havia uma expectativa, assim, como é que ia ser a postura e no final das contas hã, o co foi assim, analisando o outro lado, né, que jogo de sim. resistência do Não, Corinthians, né. Ficou quase todo o tempo com um jogador a menos. Ali, o Grêmio em casa, com aquela galera toda pressionando e tu manter a resistência, tu tem que ter um nível, assim, de foco e de concentração e de entrega muito grande, tanto que quando acabou o jogo tinha cena, assim, de vários jogadores sim. do Corinthians no chão, assim, tipo, extenuados, porque tu realmente é um jogo a palavra é essa, resistência e pô, é de se admirar que um time que consiga fazer Sim, isso, né. ainda foi desfalcado o Mano Menezes com o Corinthians, né.
Pra te ver, ô Vitor, daí olha só, daí eles já foram pensando: "Não, eles vão vir com tudo, com a torcida, vão se a gente fazer um gol, a gente Hum, se tranca", já foram com o pensamento. Daí do Grêmio já parece que hum, faltou esse pensamento, eles vão brigar, parece que eles quando tu disse assim: hum, "Ah, vai ser jogo entregue, vai ser é, tipo Inter e Palmeiras". sim. É que às vezes o nível de confiança ele fica tão alto, assim, tão alto, parece tanto que as coisas vão dar certo, que pode tu fica sempre beirando um clima de já ganhou, assim, que tu tem que controlar, mas ele tá sempre ali. Tu tem vários indicativos que tu vai ganhar, o teu time tá bem, tu tem o artilheiro o melhor atacante do Brasil, a torcida tá animada, nós vamos jogar em casa, Sim. e aí tudo vai criando um sentimento assim: "Ah, a gente vai, esse jogo a gente vai ganhar, não tem outra". Só que nem sempre o futebol reserva a história que todo mundo acha que vai Oi, ser num escrita, né. domingo E chuvoso, mais de 50.000 torcedores, hein. Ia né, não, gremistas firme. estavam enlouquecidos. A gente que anda eu tô aqui em Porto Alegre, assim, Santa Cruz também deve ser assim, mas tu anda assim nos restaurantes, nos bares, assim, nas lojas, gente de camiseta do Grêmio, e aí todo falando, e tu vê o clima de empolgação, assim, e tu vê o quanto a torcida do Grêmio é louca Sim. pelo Suárez, assim, tipo, ele é um, assim, o pessoal vestiu a camisa e estava numa expectativa muito grande, eu acho que por todo o contexto que se Bom, criou, sabe o né. que eu estranho muito aqui em Santa Cruz, já que tu falou assim, ó, pô, Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, né, agora que eu Uhum, tô nos momentos aqui em Santa Cruz, entre Santa Cruz e Porto uhum, Alegre. Cara, eu estranho sim. muito, muito quando tem jogo do Inter e do Grêmio quando tô em Santa Cruz aqui, porque é Por quê? um silêncio, continua assim, ó, um Ah, silêncio, sim. parece que não tá acontecendo nada. Já em Porto Alegre, pô, domingo Ah, é é um um evento, tipo evento. É o jogo uhum, do Inter e também Inter e Fluminense, aqui uhum. A cidade toda se até a Rô, no dia do Inter e Fluminense, ela ficou assustada, assim, né. "O que é isso? uhum. O que a loucuragem que era a cidade", daí eu falei: "Viu, agora Uhum. isso daí que eu falo como é que é em Porto Alegre". Grêmio e Corinthians, Sim. foi lá, tinha churrasco desde as 9 horas da manhã em torno lá da um agito, né. Daí aqui em Santa Cruz, tá, eu vejo às vezes aqui Uhum. num bar, assim, um grupinho, mas não tem aquele tiro de foguete. Não tem aquele Ah, não. E não tem aqui, aquele tipo, eu acho legal, assim, que eu gosto de ver aqui em Porto Alegre o clima que fica do pessoal quando tem jogo de noite durante a semana, às vezes durante a semana no sim, pós-expediente, assim, de como como a cidade, assim, o pessoal saindo do trabalho, assim: "Bah, hoje tem sim. jogo, não sei o quê". Tipo, é uma coisa legal de ver. Sim. A gente que é de fora, eu sou arro nessa história, eu sou do interior e que o cara do Sim. interior olhando a cidade, assim, né, e é bem isso mesmo, assim, tu vê Cara, todo olha só mundo pra te ver qual é o nível de Porto Alegre, olha só. O tempo ainda que eu estava na Unicinos, não sei se tu lembra aquela vez, Inter e Flamengo, na Copa do Brasil, daí o Andrezinho fez um gol no finalzinho do de Flamengo falta. de Cara, falta. sabe qual era a minha preocupação? Uhum. Era sair do centro Hum. logo, chegar em casa, eu saí correndo, desci do ônibus correndo. Minha preocupação era se saísse um gol do Inter, Porto Alegre ia virar uma loucuragem. Uhum. Cara, eu desci do ônibus lá no fim da linha do Alameda, cara, o Andrezinho fez aquele gol, minha nossa, Ah. eu parecia que sabe quando o cachorro fica perdido no meio de foguetório? Foi aquilo ali, cara, Só eu olha imagino. só pra te ver, eu estava minha preocupação era se saísse gol, pra te ver como é que é o clima, né. E era assim, Aham. ó, essa preocupação, daí aqui, assim, em Santa Cruz, eu vejo muito ainda, não me acostumei ainda com essa questão quando tem jogo da dupla Grenal, a falta desse clima aí que tem em Porto Alegre. A gente viu aí, aquele dia que a gente estava aí no programa ao vivo aí Uhum. na Rua da Praia, e o pessoal do Sim. Fluminense andando pra um lado, para o outro também, né.
Os torcedores do Fluminense comendo na Rua da Praia Tu aqui. falaste também do Boca também, Tal. passou por aí? Gente do Boca. Esses dias teve um. Esse não foi um dia tão de clima da cidade, mas eu fui numa lancheria comer um X de noite e tava dando Botafogo e Palmeiras pelo Brasileirão, dia que o Palmeiras virou para 4-3. E quando eu cheguei no restaurante, estava acho que 3-0 pro Botafogo. E tinha uma mesa ali, né? Umas 10 pessoas juntas ali e tal. Uhum. E aí começou a dar gol do Palmeiras, começou uma gritaria, assim, né? E aquele sotaque carioca pegando, assim, né? Sotaque carioca e Ah. uma gritaria. Aí eu fui pagar. Aí deu a virada, boy. Deu a virada, fechou, assim. Veio abaixo o bar, né? Aí eu fui pagar a conta e perguntei quem eram os caras. Ele falou: não, é uns os caras que trabalham aqui na volta. É tudo carioca e tem digamos que são 10 e 9 são flamenguistas e tem um botafoguense. E eles vivem gozando do botafoguense. Aqui em Santa Então dava os gols do Palmeiras ali. Sim, eu já Dava... passei ali, aí, perto onde tu tá morando agora. O Tem uma vez um gol do Flamengo ali, o cara deu um o Flamengo fez gol logo na chegada do Tite ali, tava passando para ir caminhar no Uhum, gasômetro ali. O Flamengo fez um gol, uhum, minha nossa, o griteiro que foi. uhum. E a e aqui em Santa Cruz, assim, Não, para o que eu vejo o movimento é forte é de basquete. Dia de basquete aqui, sim, o Corinthians aqui hum, agita. E temos a sim, Avenida de Santa Cruz aqui, mas não vejo tanto movimento no tem movimento no jogo, mas não vejo aquele agito, assim, sabe, como acostumado em Porto Alegre. sim. Contando como é que no interior. É que eu acho que uma coisa que é interessante no são impressões, né? Sabe que às vezes impressões não são Sim. verdadeiras, mas eu noto que é muito comum no centro de Porto Alegre, tu vai nos lugares, tu ouvir sotaques diversos, assim, sabe? É um lugar que concentra povos diferentes, assim. Lembro, já tive experiência de ir num bar, jantar, e quando vê tem um monte de pessoas, de trabalhadores, assim, com um sotaque bem puxado de paulista, assim, e falando com sotaque Sim. paulista. Aí quando tu vê tem os cariocas. Esses tempos eu fui num brechó que tem aqui perto, era de um marroquino. É bem característico isso, assim, aqui da volta. E aí acontece, futebol, afeta o futebol também, né? Durante a Copa do Mundo Tipo, também a gente mas vê. para quem é jornalista é muito legal, porque o jornalismo se alimenta muito disso, assim, né? Do diferente, das pessoas Sim. diferentes, Não, e o assim. centro histórico ali tem lugares bons Sim. para o cara sentar, comer um pastel e observar o movimento. Ficar Tem, olhando, assim, as tem. pessoas. Não, eu achava o máximo também a Copa do Mundo, quando ocorreu o evento Uhum, em Porto Alegre. E agora a última Copa do Mundo também tinha bastante torcedores de outros países aí no centro, uhum, tinha bastante. uhum. Fiquei eu vi gente, era muita gente falando inglês também, torcendo. É um Sim, é sim. um Daí eu sinto um pouco de falta desse clima aí. Não sei se o pessoal está aí Ah, nos ouvindo em é. Caxias, pode contar aí em Pelotas também, eu acredito, com o Uhum, Brapel deve ser uhum, agitado, o Caju deve ser sim. agitado. E Cachoeira lá, Vitor, como é que é o clima? Ah, Cachoeira, claro, o pessoal se junta muito para ver jogo. Eu acho Cachoeira uma cidade. Eu acho que dizem que o interior todo é mais assim, né? Mas eu vejo Cachoeira como uma cidade gremista, Uhum, pelo que eu cresci não sei se por causa da época, que era uma época de conquistas do Grêmio, mas a minha sala de aula era 80% de gremista, sempre foi. E eu acho que talvez com o Mundial do Inter isso tenha criado uma nova geração. Mas assim, no geral, as pessoas que eu conheço em Cachoeira, a grande maioria é gremista. gremista. E é grande gremista. E sim, quando tem título, o pessoal faz passeata, se junta para ver jogo. Mas é diferente de tu ter um estádio e tu ter uma cidade se mobilizando para ir num Sim, estádio, né? Eu acho que essa é a diferença. Mas a cidade vive futebol bastante. Tu vai, por exemplo, quando eu vou visitar lá, a gente vai no mercado, o,
E é uma coisa bem de interior, assim, né? Que o interior as pessoas tendem a ter vínculos mais próximos até com pessoas que não. Por exemplo, a gente conversar com segurança do mercado, Sim, essas coisas assim, sabe? E aí, por exemplo, a gente chega no mercado e a gente já troca uma ideia de campeonato brasileiro com ele. Todo sim, mundo. Futebol acaba sendo um assunto que aproxima as pessoas, né? Às vezes tu não nem conhece tanta pessoa, mas tu puxa um assunto ali de Inter e Grêmio, quando vê, tu já mais ou menos conhece a pessoa, se torna tua sim. conhecida, assim, né? E, e isso eu noto muito forte no interior. Mas assim, o pessoal se mobiliza. Não, até o. Acho que agora essa moda do foguetório parou um pouco, porque por causa dos animais e tal, né? Hoje em dia pega mal de soltar muito Sim. foguete, mas mobilização tem. Eu ali, às vezes, quando estou transitando Porto Alegre e Santa Cruz, cara, é Inter ou Grêmio, não importa, é Inter ou Grêmio, sempre tem no Paradouro ali um grande número de pessoal de Santa Maria. Não importa se é o jogo do Inter Uhum, ou do Grêmio. Tô falando da que se mobilizam, né, uhum, do interior indo para a uhum. capital. Cara, e eu vejo seguido é pessoal de Santa Maria, tanto faz se é Inter ou Grêmio. Ali no Paradouro tá no Aonde isso? Parador ali o agora vou fazer daí uma propaganda, no 22 ali, Ah, mas antes antes de, ah, antes do pedágio ali para chegar a Porto Alegre, passando a Tabaí, ali é sim. uma não importa, pode ver ali passar digamos, amanhã tem jogo do Inter ali, tu passa ali, vai ter pessoal tudo parando ali para acho que meio se encontra ali, o pessoal que vem em Santa Maria para chegar na capital. E do Grêmio também ali é direto, já fiz vídeo ali do pessoal, é uma festa bonita ali, mas é uma cidade que chama atenção, de Santa Maria, o pessoal tu estava falando ali do interior ir pra capital ver o jogo, né, chama atenção, bastante Uhum. gente de Santa Maria, que eu Ah, isso aí é uma viagem, né? O pessoal que sai do interior para ir ver jogo na capital, né? Sempre que tem essas reuniões ali na volta, chega sim. os ônibus, as vans também, né? O pessoal já, né? Eu fico pensando aí fazer esse trajeto de volta depois de perder para o Corinthians. Depois, bah, tu tá louco. Tu tá louco. Mas é isso, feita divagação sobre viagens e povos. Vamos falar um pouco de Inter aí. O amasso. Eu fiz um compilado, assim, o Inter até teve chances de gol Sim, contra o Palmeiras, assim, não foi um jogo que o Inter. É aquela coisa, foi 3-0, goleada, beleza. Mas o Inter teve algumas sim, chances com o ali Alan com o Enner, com Patrick. o Alan Patrick. Esse é um grande O problema Alan do Inter, né? Tem sido um grande sim. converter gols, Só no converter primeiro chances em tempo ali gols. o Alan Patrick perdeu 2 chances, né, perdeu 2 boas, cara a Uhum, cara ali. Esse daí que é o sim, problema e coisa aconteceu sim. tão falado do Cudê, jogamos melhores que o Fluminense, mas também perderam gols. Isso Uhum. daí tá no Inter ali, não sei o que tá acontecendo, cara. Chega na frente e tem problema pra definir. Não sei se tá Uhum. faltando treinamento ou finalização, coisa que já aconteceu no Grêmio. Eu acho que é problema. Até o Renato falou, perguntaram isso pro Renato na coletiva e ele disse: Ah, que essa altura do ano não tem como tu ensinar ninguém a Sim, chutar. É meio que um conformismo, né? Vamos lá. Mas o. ou vai Mas o Inter, eu acho que é muito de característica dos sim, jogadores, né? O Enner, tu vê que é uma coisa porque o Enner já tem 30 e tantos anos e ele perdeu dois gols que foram chutes bons dele, mas assim, tu nota que ele é um jogador que ele precisa, às vezes, de muitas chances para fazer um. E sei lá, isso é uma coisa que, de repente, numa pré-temporada, no que vem, pode melhorar. E o Alan Patrick e esse é um defeito do Alan Patrick, né? Ele joga muito, ele sim. distribui, ele passa e tudo, mas quando precisa que ele dê um chute mais firme, um chute mais bem colocado, geralmente ele falha Eu nisso. E isso é uma coisa que ele não sei, às vezes joga. Não sei até que ponto um jogador de 30 e poucos anos ainda pode aprimorar isso, mas que é um problema evidente, assim, que tem prejudicado o Inter. Aí tu pega um time adversário com um jogador como o Endrick, por exemplo, no Palmeiras, sim. daí
tu acaba gerando uma goleada ao Eu já natural, vi assim, o porque o Palmeiras chegou algumas vezes, mas foi muito mais eu eficiente. já vi o pessoal reclamando reclamando não, brincando. Lembra aquela Copa do Mundo lá que um monte de gente reclamou da Jabulani, a bola? Daí falaram que Uhum. quando o Inter atacando, os jogadores do Inter chutam uma Jabulani, daí é por isso que Ué, mas o Forlan se é o consagrou com a Jabulani, mas um Jabulani, né? monte de gente reclamava que era a Jabulani atrapalhava o chute, né. Daí eu já vi o pessoal brincando Sim, que quando o sim. Inter tá no ataque, os gandula passam uma Jabulani para o Inter. Daí por isso que o Inter ataca, ataca, mas não consegue chutar direito ao gol. A bola passa, não tem mira certa. Sim, Vai ver que é isso. é. O problema do Inter tá com a bola. O ataque do Inter tem problema com a bola. O O problema do Inter é problema a do Inter bola. é a bola. Exatamente. Bom, só fazer um servicinho, então, o Grêmio enfrenta, deixa eu ver aqui, cadê o Brasileirão? Eu separei aqui Mas só um depois do pouquinho. serviço é do O Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro, né? Mas agora tem parada da Copa, tem parada da Copa, parada da que não deixa FIFA, de ser pra Copa, né, das tem jogo eliminatórias. é pra Copa, né? É jogo do Brasil e o Grêmio só vai enfrentar o Atlético Mineiro no dia 26 de novembro, às 4 horas da tarde, na Arena É, MRV, e o Inter enfrenta também no domingo o Bragantino. Aí que tá, o Inter tem uma sequência bem complicada, né? O Bragantino, tem o Cuiabá fora, tá? Dá pra ganhar. Mas tem o Bragantino, tem o Corinthians, reencontro com o Mano Menezes no dia 13 de dezembro, e encerra o campeonato contra o Botafogo Botafogo. numa quarta-feira, dia 6. Botafogo, último jogo do Inter. Não, Ó, não é. Olha, o Inter fica dando muita bobeira aí. é, Esse jogo contra o Cuiabá aí é o jogo para espantar o Z4. Z4. E contra E o o Grêmio, Bragantino em casa, também tem obrigação, hein. é. Mas o Bragantino tá ponteando lá na frente, né? Ah, Não é mas garantido. olha só que ponto Mas assim, chegamos. o problema é esse. O Inter chegou, exatamente. Com a confiança vai baixando. O time vai começando a ter problemas, tu já começa a desconfiar de Sim. qualquer jogo, né? Nenhum jogo Inter e tu acha que vai Bragantino é no ganhar. Beira-Rio, né. E o Olha só, Inter e É, Bragantino no Beira-Rio e tu não conseguiu cravar uma vitória do Inter, já foi para o não, Cuiabá direto. e não consigo. A esperança dos Mas colorados é o eu Cuiabá. acredito ainda que contra o Cuiabá é pior ainda, porque o Inter perdeu para o Cuiabá em casa e o Cuiabá é forte lá. Ó, o Inter tem tudo para Sim. se embolar nessa, imagina, pe fo pensou Não vai muito ser pensou fácil esses muito na últimos jogos aí, Libertadores, não. mas esqueceu o Z4, né. E capaz de Exatamente. capaz de escapar do Z4, mas não conseguir uma vaga pra Sul-Americana. Sim. E o Grêmio, tu vê ali como não tá, assim, perdido o campeonato, porque tem o Atlético Mineiro, mas depois tem Goiás em Sim, casa, tem Vasco em casa, ou seja, 2 jogos para fazer 6 pontos, e encerra o campeonato contra o Fluminense fora, com o Fluminense já mais ou menos para o mundial. engatilhado para o Mundial. Não sei qual é a data do Mundial, Eu não s mas não sei como é que vai estar o eu Fluminense não para sei, esse jogo, mas né? ma Então aí tem 4 jogos para o Grêmio, ma possivelmente vai fazer 9 pontos. mas tudo eu acredito, assim, que o Diniz vai com a gurizada, vai com não vai jogar É, com time 100% titular para Grêmio e Fluminense. Não faz sentido também, né. é, Se tu fosse treinador, tu ia colocar a equipe principal pra não, não. O Inter fez mais ou menos isso em 2006 e o sim, Renteria se machucou, né? Lembra que o Renteria se machuca contra o Goiás, com o Inter toma uma goleada porque sim. ninguém queria jogar. E naquele jogo o Renteria se machuca e não viaja para o Japão. Pois é, daí isso daí que eu penso, que o Diniz não vai jogar com o Grêmio. Tá tudo bem, vai jogar pra ganhar, É. mas não vai jogar com o time titular. É. Não, e até o jogador, se ele vier escalar um titular, eu acho que é até um pouco do mental, assim, todo mundo entra meio Sim. freando, sabe? Opa, não vou me É o
Vou ficar fora Pro Grêmio tá do mais Mundial. fácil ainda aí lutar aí pelo título do que o Inter aí, o caminho do Inter. Sim. Por isso que o Grêmio Tá aí não duas pode jogar perguntas toalha. pra ti aí. Hum. Tá achando que o Rocher ainda é um grande goleiro? E se o Cudê tem que ficar para 2024? Duas perguntas. Não, o Rocher é bom, cara. O Rocher é bom. Eu cometi um erro de avaliação com o Rocher quando eu disse que não era garantido que ele era melhor que o John. Porque o Inter tinha botado o John e começou a querer anunciar o Rocher e todo mundo, tá, mas será que é tão melhor assim? E eu acho que o Rocher é bom sim. Só que eu acho que o goleiro, ele é uma posição que às vezes uma defesa meio insegura prejudica o. Quando o time, por exemplo, tu vai jogar contra o Palmeiras fora, com o time desmobilizado. Não é desmobilizado, mas. Sabe, o Inter. Eu não sei explicar, mas o Inter tá jogando menos do que jogava na Sim, Libertadores, isso é fato. O goleiro, ele vai sofrer com isso porque o time ele vai ficar mais vulnerável. Não existe goleiro que ele vai fazer milagre se o time não tá dando sustentação para ele. Por exemplo, pega Grêmio e Corinthians, que o Cássio não fez nenhum milagre, mas fez um baita sim. jogo. Foi um jogo que a defesa do Corinthians deu sustentação para ele durante quase todo o tempo, e daí fica mais fácil para o goleiro. Dificilmente tu vai ganhar um campeonato só com o goleiro fazendo milagre. O goleiro ele é muito reflexo da defesa que sustenta ele. E o Rocher, eu acho que está sofrendo um pouco com isso. Eu acho que se tu faz um sistema que proteja o Rocher, ele volta a ser É, um grande goleiro. E sobre o Kudê, eu acho que, cara, diante, assim, sobre. Primeiro, não acho ele. Eu sempre disse isso. Eu não acho ele o supra-sumo dos sim. técnicos. Tem uma ala da torcida do Inter que é simplesmente apaixonada por ele, acha ele o melhor técnico do mundo, e tem a outra parte da torcida do Inter que acha ele o pior técnico do mundo. Eu não sou nenhum dos dois, mas, mas concordo que ele melhorou o Inter em relação ao Mano Menezes. E também não vejo grandes opções no mercado assim que o Inter possa tirar para botar no lugar dele. Então eu manteria o Kudê, acreditaria no trabalho que já foi começado e traria reforços para ele ter banco de reservas. Eu acho que esse é o projeto para Pois 2024. é, eu fico assim, porque pela coletiva dele, ele falando que é que ele falta motivação. A principal Uhum, ele lá pelas coletivas lá, ele dava a entender aqui que o Inter tem mais para brigar, ele não é motivado nos pós-jogo ali. uhum, Parece que ele já jogou a toalha. uhum, Daí eu vejo ali, sim. bom, um comandante ali, esquece que o Inter é grande, tem que ser respeitado dentro do Beira-Rio até se for amistoso, tem que levar. E parece que ele não Uhum, tá conseguindo mostrar isso daí, que o Inter tem que ser respeitado, que o Inter é grande. Ele tá muito para mim, ele tá muito uhum. desmotivado até nas coletivas. E isso daí tá passando para os jogadores. Mas, tu traria Ah, outro sim, para ano que vem? no Quem? momento, assim, para dar um up, assim, pegaria o treinador do Juventude, Thiago. Hum, eu O não tinha Thiago. pensado nisso. É. Até o Thiago Carpini, com certeza, ele vai ter proposta ao fim do ano, porque ele é um dos principais cases E aí o de e o técnicos Thiago é de do. jogar pra frente, né. Pode ver aí, Uhum, ó, o coisa que não acontecia no ano passado, que o Juventude saía ganhando e perdia por ter recuado, nesse ano não acontece. Tudo bem, ele tem um grupo uhum, limitado, às vezes lá tá limitado, mas olha só, ele pegou o Juventude com 0 pontos, 0 pontos depois de várias jogadas. E é, os próprios jogadores de Juventude falando que a dinâmica dele é diferente, que ele se puxa nos treinos, que ele faz o jogador correr e aquilo ali no jogo entra no e dá pra é. ver que o esquema tático mudou bastante ali, como tu disse que
melhorou após a saída do Mano Menezes, do Inter com o Kudê, o Thiago deu outro nível para o Juventude. E ele não é, e Sim. ele saiu jogando também, não é balão, é um cara que entende bastante. Agora deixei com Boa. agora tu ficou pensativo também, né. Fiquei com Aham. essa pulga agora. Mas pegando o link então pra já que a gente já passou do tempo, tem Sim, Juventude hoje, né. Tem Juventude hoje, deixa eu ver que hora é o Juventude jogo jogando fora de direitinho. casa. Hoje às 9 no Frasqueirão contra o ABC, às 9h30. Juventude aí é quarto colocado com 60 pontos, e aí agora, bom, faltam 2 rodadas. Essa de hoje, o Juventude encerra, depois tem mais 2 jogos, 6 pontos para disputar. E ó, o Juventude não Porque tá pode muito bolado, ratear, né. porque tá tem, por exemplo, o oitavo colocado, que é o Mirassol, tem 57 pontos. Se o Juventude perde hoje, na próxima rodada, dependendo, ele pode ser possível, é muito possível que ele saia do G4. Então, é o momento de dar aquele Sim. gás final, porque olha, tá Tá parecido com o bonita Brasileirão tá da Série bonito. A, assim, Uma única extremamente coisa aí que eu disputado. acho triste lá no final da tabela é a posição da Chapecoense. Ah, Ó, sim. tá pratica Mas tem chance de escapar ainda. Tem jogo contra o líder Vitória, mas é que o interior do Brasil tem um pouco essa característica, né? Às vezes surge um projeto, ele fica na moda um tempo, assim, aí e parece que ele se consolida e quando vê, perde sim, investimento, perde. Eu não sei, eu não conheço totalmente a realidade da Chapecoense, Chapecoense, mas é um caso que a gente vê muito, né? sim, Por exemplo, eu lembro muito bem daquela época que o grande xodó do pessoal era o São Caetano. sim. O São Caetano fazia grandes campanhas, a João Avelange, aquela coisa toda, foi para a final da Libertadores, parecia um projeto de interior que tinha se consolidado e de uns anos depois sumiu, O assim, né. Eu lembro, tem próprio outro, o Juventude, próprio sim, Juventude, que agora tá se reerguendo e talvez com chance de voltar à Série A, até é engraçado isso, né, mas até o 8-1 daquela vez, 2008, do Inter, que tinha aquela que história era que a o Inter Toca, que o Juventude era a toca do Inter, até aquela época o Juventude era um sim, time que enfeiava, assim, foi campeão da Copa do Brasil em 99, chegava sempre, tinha grandes vitórias contra a dupla Grenal, tinha parecia também que tinha se consolidado entre os que estavam sim. grandes, assim. E aí depois perde o fôlego e Eu volta me para um lembro cenário como era mais a Toca, o mediano, assim, né. Juventude do Inter, tinha o Michel, que depois veio para o Inter, o Michel Uhum. Teve uma geração lá, o sim, Lauro, o eu lembro que uma época o Hugo, se sim, eu não me engano, jogou no Juventude, depois jogava para o muito Grêmio, o Hugo, também. era É, um é. Teve uma aquele o Pico, não, o Pico ele sim, era do daí Juventude, né. também Que teve ali o Mabilha, teve um monte de um Maurício, o Mauri eu lembro vagamente de alguns nomes, assim, mas o era uma goleiro geração muito Emerson, vencedora do Juventude. um Sim, baita de um sim. goleiro. E eu me lembro quando era Grêmio, Hum. Juventude, Inter e Juventude, pô, era difícil dizer que a dupla Grenal ia ganhar do Juventude. Era difícil, daí como tu falou ali, depois da Mas o Grêmio ganhava mais, o Grêmio ganhava mais do Juventude que o Inter, eu lembro disso. Por isso que virou a sim, toca, porque o Juventude chegava contra o Grêmio, as pessoas, a secação começava a querer que o Juventude ganhasse do Grêmio e nunca sim. ganhava. E do Mas Inter, depois o Juventude daquele sempre 8-1 ganhava. lá desandou, eu me lembro que o Juventude praticamente uma vez andava sem série, né, quase. Sim, Isso daí sim. agora tá em um passo aí, com o Thiago aí torço bastante pra ele. O Thiago fez certo de não ir para o Cruzeiro, permanecer no Juventude, agora tem tudo aí pra botar o Juventude na Série A e ter o nome dele. Ele começou no interior lá de São Paulo, né, jogando no Campeonato Paulista, e agora tá aí. Isso daí que tem um monte de técnico bom,
tem um monte de técnico bom. É que o pessoal, às vezes, prefere olhar lá nos outros países do que do próprio Uhum, aqui no Rio Grande do Sul tem técnicos bons. Se lembra do São José, do Zequinha? sim. Até uma vez tu falou lá do Hum. treinador, que era jovem lá, Ah, que ele sim. Acho que sim, que lembro, ele, sim. encarou o Grêmio na arena lá, fez baita no jogo. Isso Uhum, daí tem bastante técnicos aí. E o Thiago para mim caiu com uma luva no Inter. sim. Ia colocar, vejo que ele ia colocar o Wanderson e o Pedro Henrique jogar bola novamente. É uma possibilidade. Eu acho que o Thiago tem muito futuro pelos jogos que eu vi do Juventude. É um jogador. Ele sabe montar um time sólido, assim. Juventude marca Uhum, muito, tem muito vigor. Eu só achei que o Juventude depende muito do Nenê. E no único jogo que eu achei assim, que o Juventude ia amassar contra o Londrina, faltou. Foi mais ou menos que nem Grêmio e Corinthians, guardadas as devidas proporções. Assim. Faltou um pouco de repertório para o Juventude criar mais. Mas também tem que ver que o Juventude assim, não é um sim, Ó, meu, assim, é um time do de uma faixa média do futebol brasileiro, então não adianta tu querer sim. que seja o Real Madrid, né. Mas assim, é um time É bem sólido, sem o dúvida. mas é lá teve um jogo lá contra o Vitória, que empatou lá, Uhum, né. Daí o Thiago falou assim: "Não, não adianta a gente ficar lamentando aqui, vamos pensar no jogo de casa lá". Falou uhum, motivado, assim, né. Tá, daí o Juventude voltou ganhou, assim, daí ele falou assim: "Aquele dia nós não ficamos lamentando o empate do Vitória, contra o Vitória, mas como foi importante aquele um ponto, porque agora a gente tá na frente graças àquele um ponto. Por isso que eu falo, não importa se é dentro hum, ou fora de casa, o importante é pontuar. Perder uhum. é competir Competir sempre, sempre". competir sempre. Isso daí que ele passa, assim. E ele fala que eu vou competir sempre ali, ele fala. Daí ele até falou assim, que até no jogo treino, eu não pensa em não competir, tem que pontuar, o negócio é pontuar. É isso daí que tá faltando para o Kudê. O Hum, Kudê já jogou meio que a toalha, fala: Que motivação vão ter agora?". Parece que ainda tá tudo no Inter e Fluminense. O Kudê não consegue sair, sim. desapegar. Isso daí que o Uhum, e o Thiago lá não, aquele dia lá, empatou contra o Vitória, contra o Sport Recife em casa, não ficou lamentando, não ficou dizendo que a gente jogou melhor, falou: "Não, agora uhum, vamos encerramos agora hoje aqui, vamos pensar já no jogo pra frente, porque fizemos um ponto aqui, mas vamos querer mais lá, não importa se é fora ou dentro de casa". Não ficou aquele ótimo. assim, Sim. tipo o Cudê ali ficando ali no aquele empate lá, aquele jogo contra o Fluminense. Isso daí que eu vejo que o Cudê Uhum. não dá mais para o Inter, porque não consegue vamos che imagina 2024, o Inter jogando lá a Copa do Brasil e ainda o Cudê falando do Inter e Fluminense. É, bem complicado mesmo. Mas é isso aí, né. Mais algum destaque, Vitor? 44 Pois é, minutos de não, isso daí programa, hein. Estamos 44, estamos é, quase nos livrando do isso rebaixamento. daí, Vitor, fecho fecho aí dizendo então O que que tu fe que o problema do Inter é a bola. Uhum. Então eu vou destacar aí que não nada está perdido para o Grêmio aí nos jogos finais do Campeonato Brasileiro, mesmo com esse tropeço contra o Corinthians, que acendeu o alarme para defeitos do time, ainda é possível que o Grêmio encontre forças para porque tem jogos ganháveis e nada impede que É seja só pensar campeão. que o jogo não vai ser um pão com Hã, mumu, né. é, que vão fazer guerra contra o Grêmio e é isso, futebol é isso. Mas é isso, com esses destaques a gente encerra o futebol agora desta terça-feira, dia 14 de novembro. Bom feriado a todos. Aí, quem for descansar, né, quem for fazer feriado, que
nem todo mundo faz, né, mas que seja um bom descanso, um bom dia para todo mundo. Semana que vem, possivelmente a gente vai estar de volta com o programa, como tem sido nas últimas semanas. Agradecemos muito a sua audiência e lembrando que o Futebol Agora o Agora RS não cobre somente o futebol, nós também estamos nas outras editorias que dizem de algum modo respeito aos gaúchos, na economia, na política, no tempo, no trânsito, no cotidiano. Fizemos matérias da Feira do Livro, matérias de cultura, tudo isso a gente traz para você nas todas as principais redes sociais e também no WhatsApp, nos grupos que a gente disponibiliza para você. Basta você clicar ali ao fim das matérias e você é direcionado para um grupo e recebe todas as nossas notícias na palma da mão de forma gratuita. Novamente, um bom Até feriado, mais, um pessoal. forte abraço e até a próxima.